Olá pessoal, vamos a mais uma dica da semana. Essa dica quem me pediu foi uma seguidora que me segue no YouTube e também nas minhas aulas online. Pediu como é que a gente faz para fazer a ideia de pelos. Então eu vou dar uma dica para vocês de como fazer que eles apareçam mais leves e com qual pincel que a gente faz para dar esse efeito de pelos nos animais. Pode ser gato, pode ser cachorro, pode ser até cabelo de pessoa, né? Essa é uma dica muito interessante para vocês darem com o pincel esse efeito de pelo, ok? Vamos lá? Bom, então vamos começar a dar a ideia dos pelos. Como vocês viram primeiro, para fazer o pelo branco, no caso, eu tive que escurecer um pouquinho para que o branco desse o efeito dos pelos, né? Tu não pode fazer branco no branco que não vai aparecer. Então eu marquei todo esse fundo e agora com esse pincel número 16, aqui tá a tinta. Eu molho um pouquinho, não deixo ela tão densa. Aí eu vou puxar, aperto mais e puxo para dar o efeito dos pelos, ó. Fica bem leve. Coloca grosso, depois puxa. E assim em toda a pelagem. Vocês podem fazer isso também, usar essa técnica também para fazer cabelos.
tá? Porque tu aperta um pouquinho mais o pincel e aí depois tu solta as cerdas para elas darem esse efeito dos pelinhos do pincel, aí parece bem fininho, bem levinho. Olha só que efeito interessante que fica. Vou fazer aqui, ó, até para vocês verem que tem um fundo. Vocês têm que colocar o pincel e depois soltar. Coloca com bastante tinta, ó, tem bastante tinta. E conforme vai acabando a tinta, vocês vão puxando. E assim vai fazer o efeito dos pelos. Tá? Isso funciona tanto para tinta acrílica como para tinta a óleo. Tá certo? Não pode também ser muito aguado, que daí ele vai aguar essa parte aqui. Tem que botar, como falei, um pouco de água, uma textura bem molinha, coloca e depois puxa, certo? Aí, para dar o acabamento final, a gente vai usar o filete. Esse filete aqui, o pincel bem fininho, molha bem e aí começa com os detalhes. E a mesma técnica se usa, coloca mais tinta no início e depois solta, ó. Dá até para fazer os cílios das pessoas, se vocês fizerem figura humana. Ó, trabalhar bem fininho, com a mão leve. Vamos fazer os bigodinhos aqui, ó. Mesma coisa, coloca mais tinta e depois acaba soltando, levantando as cerdas do pincel. Aqui, ó. Não é difícil, o que a gente tem que pegar é a leveza na mão. Começar, como eu falei primeiro, coloca com mais intensidade, depois vai puxando as cerdas para dar esse efeito aqui mais leve. Vou botar uns branquinhos também, ó. Aí depois vocês que vão colocando os pelinhos, caprichando aqui. Quanto mais real fica. Outra coisa que dá um ar bem fininho dos fios é usar o filete, esse pincel com as cerdas longas, e aí vocês pegam aqui embaixo, ó, aqui no fim do pincel, para fazer, no caso, os bigodes do gato. Mas se vocês quiserem fazer fios de cabelo, também a gente faz com o filete, ó. Por exemplo, eu vou fazer aqui uns pelinhos, tá? Esse filete, ele deixa muito fininho, olha. Esse efeito de fios, só com o filete que dá pra fazer. Se vocês vão trabalhar com tinta, no caso eu estou trabalhando tudo com tinta acrílica, mas se vocês por acaso trabalharem com tinta a óleo, aí vocês diluem a tinta com óleo de linhaça ou terebentina, para a tinta ficar bem fininha, para a gente poder fazer esse efeito aqui também. Olha, vou botar com branco, dá para fazer. Esse pincel aqui é maravilhoso. E no caso, fosse fazer cabelos, ó, vou fazer aqui só um exemplo, ó. Sempre com esse pincel filete, dá para dar todo esse efeito. Olha aqui uns cílios do gato.
pessoal, essa é mais uma dica da semana, espero que tenham gostado. Eu fiz esse vídeo para mostrar como é que a gente faz com o pincel para dar esse efeito de pelo com a tinta acrílica, que embora a tinta acrílica ela seque bem rápido, a gente tem que ter um jeitinho especial com o pincel para dar esse efeito de leveza, de pluma, de cabelo, de pelo, para fazer um animal, uma pessoa, esse efeito leve com o pincel, ok? Então pessoal, continuem me assistindo, curtam a minha fanpage Eliane Pasquetti, onde tem várias dicas todas as semanas e vídeos e telas dos meus alunos presenciais e dos meus alunos online, com muitas informações sobre os meus cursos. Dê uma passadinha no meu site www.elianepasquetti.com, onde há várias obras também para vocês se inspirarem. Me sigam no Instagram, que também sempre tem informações sobre meus cursos presenciais e online. Continue assistindo meus vídeos e aguarde as próximas dicas. Até lá!